Declaro iniciados os trabalhos preparatórios do dia 10 de junho da Sessão Tribunal Popular do Júri da Comarca de Cotia, no corrente ano. Bom dia a todos. Determino que as testemunhas sejam recolhidas em lugar que umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Proceda, senhora escrivã, a chamada nominal dos jurados. Senhora Ângela Zanata, Senhora Cíntia Marques de Pádua, Senhor Cláudio Alexandre Pereira, Senhora Érica dos Santos Torres, Senhor Felipe Brasil, Senhora Heloísa Moreira, Senhora Isabela dos Santos Pereira, Senhora Josefa de Oliveira, Senhora Maria Luísa Dias dos Santos, Senhor Paulo Pinto de Araújo Neto, Senhora Poliana, Tendo comparecido o número suficiente de jurados, declaro instalada a sessão. Será submetido a julgamento o processo em que é autor o Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu promotor de justiça, e réu Álvaro Mendonça, pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121 do Código Penal, tendo como vítima o senhor João Francisco da Silva. Apregoe o senhor oficial de justiça as partes. Que entre o réu. Formado o conselho de sentença, o juízo fará a seguinte advertência. Senhores jurados, advirto-os que não poderão servir ao mesmo conselho por impedimento, marido e mulher, companheiro e companheira, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante um cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madraça e enteado. Também não poderão servir dessa feita por suspeição os jurados que tiverem parentesco com o juiz, com o promotor, com o advogado, com o réu ou com a vítima, que forem amigos íntimos ou inimigos capitais do acusado ou da vítima. Advirto-os ainda que depois de sorteados, os jurados não poderão comunicar-se com outro, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho de sentença e aplicação de multa. Os jurados que estiverem em qualquer das circunstâncias das quais foram advertidos deverão manifestar seu impedimento, suspeição ou incompatibilidade. Há alguém aqui que se enquadra nesses? Solicito a todos a se levantarem para a exortação do compromisso dos jurados. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e o dítames da justiça. Ao serem chamados nominalmente, os senhores e senhoras deverão responder com assim eu prometo. Senhora Ângela Zanata, Senhora Cíntia Marques, Senhor Cláudio Alexandre, Senhora Érica Santos, Senhor Fabrício, Senhor Felipe Andrade, Senhora Heloísa Moreira, Senhora Isabela, Senhora Josefa de Oliveira,
Senhora Maria Luísa. Senhor Paulo Pinto. Senhora Poliana Oliveira. Estão convidados a se sentarem. Neste momento será iniciada a instrução plenária com a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação. Por favor, a senhora Geni Alves. Pode se sentar. Senhora Geni, a senhora jura dizer a verdade e somente a verdade nesse tribunal? Juro. Passo a palavra para a acusação. Bom dia, senhora Geni, obrigada pela sua presença. A senhora poderia nos dizer, por favor, o seu nome completo e idade? Geni Alves, 55 anos. E o bairro onde a senhora reside é o mesmo da vítima? Sim, E há quanto tempo a senhora reside lá? desde sempre. 22 anos. Como a senhora utilizava o rio antes da contaminação? Bom, eu sempre levei as crianças para escalar, a gente também sempre desceu e brincou no rio. Então a gente sempre estava por lá, mas ultimamente não tem tido tempo. Mas após a contaminação, a senhora não teve muito contato? Não, não tive. Entendi. E a senhora pode nos dizer como o senhor João utilizava? Bom, o senhor João sempre levava as crianças dele junto com os irmãozinhos para brincar. E também sempre pescou e usava da pesca para vender o alimento na cidade. Então, o João tinha bastante contato, sempre levava as crianças, brincava bastante. Sempre, todo final de semana, todo mundo sabia que o seu João poderia estar por lá. E a senhora teve algum sintoma visível da contaminação? Bom, ultimamente eu tenho me sentido bem cansada, talvez pelo contato com a pesca. Também tenho sentido algumas náuseas, coisas do tipo. Antes da morte, a senhora conseguiu reparar visivelmente algum sintoma na vítima? Bom, todo mundo conhecia o seu João como uma pessoa extremamente ativa, mas ultimamente sim, ele tem mostrado estar bem cansado e talvez até mesmo doente. Então, podemos concluir que o maior contato com a água contaminada causa sequelas metradas, certo? Sim, acredito que sim. E quanto à água da sua casa, a senhora sentiu alguma diferença? A água tem vindo bem escura, mais do que normal. A gente já tinha feito uma reclamação com o prefeito anteriormente. Então, sim, a gente tem sentido bastante diferença. E a senhora pode nos dizer, por favor, se foi tomada alguma atitude ou algum respaldo pela empresa à comunidade que foi afetada? Não. A gente viu, sim, algumas pessoas em volta do rio, mas não teve nenhuma atitude plausível que mostre que fizesse de fato diferença. E o que a morte do senhor João significou para a sua comunidade? Bom, o seu João era um homem extremamente respeitoso e todo mundo conhecia ele como um homem de fé e familiar. Então, sim, todo mundo sentiu muito sua perda. E uma resposta simples de sim ou não, a senhora se sente segura em sua própria casa? Não. Obrigada, sem mais perguntas. Passo a palavra para a defesa. Sem perguntas, excelência. Muito obrigado, senhora Geni. Pode voltar ao seu lugar. Por favor, o senhor Eduardo Real. Pode se sentar. Senhor Eduardo, o senhor jura dizer a verdade e somente a verdade nesse tribunal? Juro, Vossa Excelência. Portanto, passo a palavra para o Ministério Público. Bom dia, senhor Eduardo. Agradeço a presença. Você poderia se apresentar para este tribunal e falar um pouco sobre a sua formação? Sou perito, meu nome é Eduardo Real, e tenho formação em Engenharia Ambiental em Harvard. Perfeito, doutor. Com base na sua formação, na sua experiência profissional, poderia descrever qual foi a metodologia utilizada em sua perícia para analisar as amostras do rio, da área do descarte da empresa e bem como do corpo da vítima fatal?
Os exames foram feitos no laboratório, exames complexos. A gente usou as normas da BNT e seguimos também padrões internacionais. Foram coletados em diversos pontos no rio. Nós coletamos na área do solo, de descarte da empresa e também questões biológicos da vítima. Nós utilizamos um laboratório credenciado, assim para garantir a rastreabilidade e a precisão dos resultados. Você poderia esclarecer para a gente aqui quais foram as substâncias tóxicas, especialmente os metais pesados, que foram identificados nessas amostras pertinentes da empresa do réu, e se essas substâncias são consistentes com as encontradas no rio e, crucialmente, no corpo da vítima fatal? Foram encontradas amostras de chumbo, cádmio, arsênio e mercúrio nas amostras coletadas no rio, em concentrações elevadíssimas. De acordo com os exames do corpo da vítima, essas mesmas proporções e mesmos metais foram encontrados, e tal consistência aponta para a única fonte de contaminação. Perfeito. Uma última pergunta, tá? Com base nessas análises, é possível determinar a origem da contaminação por metais pesados no rio e a extensão do impacto ambiental dessa contaminação na região? De acordo com as nossas análises, a empresa do réu é a única e exclusiva fonte de contaminação. Se estendeu por 5 km abaixo, assim contaminando a fauna, a flora e impedindo a comunidade de utilizar a água para o próprio bem. Ok, perfeito. Sem mais perguntas, excelência. Passo a palavra para a defesa. Senhor Eduardo, pode retornar ao seu lugar? Obrigado. Por favor, senhor Paulo Andrade. Pode se sentar, senhor. Senhor Paulo, o senhor jura dizer a verdade e somente a verdade nesse tribunal? Juro. Passo a palavra para a acusação. Senhor Paulo, gostaria que você se identificasse aqui para esse tribunal hoje. Fala o seu nome e qual era a sua função na empresa durante todo esse período de descarte ilegal. Bom, meu nome é Paulo Andrade e eu era gestor da equipe de manutenção e descarte da empresa. Ok, senhor Paulo. A empresa possuía relatórios técnicos ou alertas sobre os riscos dos resíduos despejados no rio? Sim, a empresa existiam sim alertas e eu mesmo que enviava pelos e-mails e alertava sobre os riscos que causavam esses resíduos. Então, pode dizer que o diretor, no caso o réu, no dia de hoje, foi informado pessoalmente sobre esses riscos? Qual foi a reação dele? Bom, ele foi avisado sim, pessoalmente, e mesmo assim ele ignorou o fato e continuou com os descartes, priorizando o custo, né? Ele não queria gastar, não queria acabar com esses descartes por conta do dinheiro, porque ele gastou muito dinheiro. Houveram ordens para esconder os despejos de órgãos ambientais ou falsificar documentos? Sim, houveram, e eles marcavam reuniões e pediam para que escondessem as provas, as coisas dos resíduos, antes das fiscalizações, algumas semanas antes. Como última pergunta aqui, você poderia descrever como era o réu, o senhor Aldo, no dia a dia como chefe? E mesmo ele sabendo dos riscos, por que ele não parou com esse descarte legal? Bom, o chefe ele era uma pessoa muito autoritária, mas o ruim dele é que ele priorizava bastante o dinheiro. Então ele meio que não ligava muito para essa questão do descarte. Isso acabava sendo até mesmo para a sociedade. Ok, muito obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Passo a palavra para a defesa. Muito obrigado, senhor Paulo. Pode colocar no seu lugar.
Por favor, a senhora Bárbara. Pode se sentar. Senhora Bárbara, a senhora jura dizer a verdade, e somente a verdade nesse tribunal? Eu juro. Passo a palavra para a acusação. Bom dia, senhora Bárbara. Qual é a sua formação acadêmica? Eu sou formada em medicina. Sabe dizer se as substâncias encontradas podem ser absorvidas pelo corpo humano através do contato com a água? Sim, ela pode ser tanto ingerida ou pode ser penetrada na pele acidentalmente e pode afetar principalmente em grupo de risco ou idosos. As substâncias encontradas no corpo da vítima são capazes de causar morte para o ser humano? Isso. O mercúrio, por exemplo, ele é letal mesmo em pequenas doses. É possível que a morte tenha sido causada por outra fonte além da água contaminada? Não, o Sr. João não tinha exposição a outras fontes de contaminação além da água do rio. Quais são os efeitos dessa substância para a saúde humana? Ela pode causar diversos problemas, desde problemas hepáticos, renais ou neurológicos, e em casos severos como esse pode causar até a morte. E na sua experiência médica, essa morte poderia ter sido evitada? Poderia ter sido evitada se o Sr. João não tivesse sido exposto à água contaminada. Sem mais perguntas, muito obrigado. Passo a palavra para a defesa. Senhora Bárbara, muito obrigado. Pode retornar ao seu lugar. Agora serão inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa. Senhor Vitor Zanata, por favor. Senhor, o senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, neste tribunal? Juro. Passo a palavra para a defesa. Bom dia, Sr. Vitor. Por favor, se apresente com seu nome e área de atuação. Me chamo Vitor Zanata, sou médico sanitarista, especializado em saúde pública e atuo na área há mais de 18 anos. Doutor, é possível afirmar que a morte foi causada pelos resíduos ignorando as condições sanitárias locais? Sim, por conta da baixa... Sim, por conta do... Sim, por conta do alto... da baixo saneamento básico na ambientação. Doutor, idosos como o Sr. João correm mais risco nessas regiões? Sim, pelo fato de serem idosos, eles já têm uma maior taxa de risco a essas doenças. Doutor, ignorar essas causas locais e culpar direto a empresa é um erro técnico? Sim, a boa prática exige analisar primeiro os fatores principais que podem ser ocasionados pela insalubridade no ambiente. Doutor, é comum diretores confiarem em laudos técnicos de equipe? Muito. Eles tomam as decisões principalmente pelos laudos dos médicos e especialistas da própria empresa. Ok,
Ok, sem mais perguntas, excelência. Passo a palavra para a acusação. Sem pergunta, excelência. Obrigada, senhor Vitor, pode se sentar no seu lugar. Senhor Luiz Felipe, por favor. Senhor Luiz, o senhor jura dizer a verdade, somente a verdade nesse tribunal? Eu juro. Passa a palavra para a defesa. Bom dia. Por favor, a perícia funciona completa e informação da acusação. Bom, me chamo Luiz Felipe, sou formado em biologia, especializado no setor ambiental e sou técnico da empresa Sr. Álvaro, fazendo monitoramento e controle do setor ambiental. O senhor pode esclarecer ao juízo se o senhor Álvaro Mendonça, diretor-geral, participava diretamente das decisões operacionais sobre descarte de resíduos? Não, o Sr. Álvaro ele não fazia parte diretamente do setor ambiental, então vou confiar completamente na sua equipe, que eles sempre se trabalham os melhores, então ele confia totalmente nas decisões, principalmente dos nossos relatórios. Havia parceiros ou laudos técnicos que atestavam que os procedimentos estavam regulares? Sim, a gente fazia relatórios semanais e todos eram entregues ao Álvaro e todos apresentavam normalidade, sempre dentro da lei. O senhor Álvaro tinha conhecimento de que os despejos poderiam oferecer risco à saúde da população? Não, o senhor Álvaro não tinha nenhum tipo de conhecimento que o descarte poderia causar qualquer tipo de risco, nem mesmo nós da empresa tinha esse conhecimento. Por isso, como falei, os relatórios estavam tudo normais. Considerando seu conhecimento técnico, é possível afirmar que houve intenção do senhor Álvaro de causar qualquer dano ambiental ou à saúde pública? De forma alguma. O senhor Álvaro ele sempre se preocupou muito em relação ao descarte, sempre foi muito exigente. Em qualquer tipo de normalidade, nós avisaríamos e ele pronto tomaria as decisões. Sem mais perguntas, excelência. Passa a palavra para a acusação. Obrigada, senhor Luiz, pode se sentar. Senhor Francisco Adriano, sente-se, por favor. Senhor, o senhor jura dizer a verdade, somente a verdade nesse tribunal? Sim, eu juro. Passo a palavra para a defesa. Bom dia, senhor. Antes de iniciarmos, por gentileza, pode me informar seu nome completo, idade e profissão? Meu nome é Francisco Adriano, tenho 44 anos e eu trabalhava na empresa no setor de descarte de resíduos. Senhor Francisco, o senhor Álvaro Mendonça lhe deu alguma instrução direta sobre como proceder com os descartes? Não, o senhor Álvaro não nos dava ordens, a gente seguia ordens do engenheiro ambiental da empresa. Existiam procedimentos técnicos e treinamentos específicos para este trabalho? Sim, nós recebíamos treinamento que seguia todos os procedimentos legais e as normas internas da empresa. O senhor presenciou qualquer ato do diretor que incentivasse o descumprimento destas ordens? Não, nunca presenciei. O senhor Álvaro, ele
confiava muito nos técnicos ambientais que tinham na empresa e ele respeitava a hierarquia. Muito obrigada. Sem mais perguntas. Passo a palavra para a acusação. Obrigada, senhor presidente. Pode sentar, senhor. Senhor João Henrique, por favor, pode sentar. Senhor João, o senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nesse tribunal? Eu juro, Vossa Excelência. Passo a palavra para a defesa. Bom dia, senhor João. Por favor, nos diga sua ocupação e há quanto tempo trabalha na comunidade? Meu nome é João Henrique Fossati, eu trabalho no posto de saúde da comunidade há 20 anos, também sou morador de lá. E durante esses anos, senhor João, como o senhor descreve as condições sanitárias da comunidade? Precários para a maioria das pessoas, com esgotos abertos e fosas maltratadas. A parte dos mais desesperados da comunidade é forçada a usar o rio por necessidade. E há registro no posto de saúde de problemas relacionados à qualidade dessa água? Claro que sim, durante toda a minha carreira lá, nós constantemente recebemos casos de disenteria e outras infecções causadas ao consumo da água do rio, embora o óbito do Sr. João seja o primeiro pelo consumo da água do rio. O posto de saúde adotava alguma medida em relação a isso? Nós orientávamos e explicávamos o perigo do consumo da água do rio, mas a falta de infraestrutura básica não nos permitia fazer mais do que isso. E por fim, como o senhor avalia a participação do senhor Álvaro na comunidade? Pessoalmente eu nunca conheci o Sr. Álvaro, mas eu conheci o porta-voz da empresa dele quando ele assumiu a direção. Ele veio ao nosso posto de saúde e afirmou o compromisso com o descarte apropriado para não contaminar o rio que a empresa dele localizava. E, mais importante, na assistência deles no caso de um eventual desastre ou acidente. E no caso do senhor, na morte do Sr. João, isso provou ser verdade. Eles estão fazendo o esforço máximo deles para remover a contaminação e nos auxiliar no cuidado das pessoas. As relatos das testemunhas da acusação me façam duvidar um pouco mais disso agora. Muito obrigado, senhor João. Sem mais perguntas, excelência. Obrigada. Passo a palavra para a acusação. Obrigada, senhor João Henrique. Indago aos senhores jurados se estão habilitados a julgar a causa ou se necessitam de mais esclarecimento. Bom, não havendo mais necessidade de esclarecimento, a seguir será já que não há necessidade de esclarecimento de mais nada, a seguir será o acusado interrogado. Queira o réu se prostrar diante da tribuna? Por favor, policial, retire as algemas do réu. Senhor Álvaro, advirto que o senhor não está obrigado a responder sobre aquilo que lhe for perguntado, podendo, se assim desejar, permanecer calado, sem que esse silêncio resulte em algum prejuízo à sua defesa. A juíza começará a ler a denúncia. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu promotor de justiça, oferece a denúncia. Em face de Álvaro Mendonça, brasileiro, engenheiro químico, administrador, diretor-geral da empresa Bioquímica S.A. e residente domiciliado nessa comarca pelos seguintes fatos criminosos.
Conforme apurado nos autos do inquérito policial, o denunciado, na condição de diretor-geral da empresa Bioquímica S.A., situada no Polo Industrial de São Paulo, autorizou e incentivou o despejo de resíduos químicos altamente tóxicos em um rio local, sem qualquer tratamento adequado, com o único objetivo de reduzir custos operacionais e aumentar o lucro da empresa. Tal prática criminosa teve início em data incerta, mas ao menos desde setembro de 2023, conforme relatos de moradores, passaram a sentir fortes odores e observar contaminação da água potável, resultando em graves consequências à saúde da população local e, inclusive, o óbito do senhor João Francisco da Silva, de 68 anos, por falência múltipla dos órgãos, comprovadamente causada pela exposição prolongada às substâncias despejadas. Diante dos fatos narrados, Álvaro Mendonça deve ser responsabilizado penalmente pelos seguintes crimes: homicídio doloso com dolo eventual previsto no artigo 121 do Código Penal, tendo em vista que o denunciado, ao autorizar o despejo, assumiu o risco de matar ciente dos perigos das substâncias e das consequências à saúde humana. Crime ambiental previsto no artigo 54 da Lei 9.605 de 98, por causar poluição de tal forma que resultou em danos à saúde humana e fauna e flora local. Crime contra a saúde pública, nos termos do artigo 266 do Código Penal, ao contaminar a água potável, expondo toda a coletividade ao risco de doenças graves e à morte. Senhor Álvaro, como o senhor se declara? Me declaro inocente. Portanto, passo a palavra para a acusação. Defesa. Bom dia, Sr. Álvaro. Nos diga quem é o senhor. Bom dia, eu me chamo Álvaro Mendonça, tenho 52 anos, sou engenheiro químico e administro a empresa Bioquímica S.A. há 15 anos. Eu tenho 3 filhos, sempre zerei pela honestidade e pela segurança pública e pela segurança da minha empresa. Devido às acusações, eu sei como é difícil controlar a saúde pública. Eu sei que pela área de saúde precária pode haver doenças locais e eu também possuo familiares que são idosos e possuem doenças também e sei como é difícil tratá-los. Eu vou rezar pela família da vítima e que os corações deles sejam confortados. Sr. Álvaro, o senhor autorizou ou ordenou o descarte regular desses resíduos? Não, eu não autorizei. Isso era a função dos meus técnicos ambientais da empresa. O senhor tinha conhecimento de que os resíduos estavam fora dos padrões, Sr. Álvaro? Não, eu não tinha conhecimento. Tudo do laudo que me foi passado estava diante das normas. O senhor participou diretamente do descarte ou de decisões técnicas? Não, novamente isso foi função dos meus técnicos. Senhor, o senhor tinha a intenção de causar qualquer dano à saúde pública? Jamais. Eu sempre zerei pela saúde pública e pelo meio ambiente. Sem mais perguntas. Bom, a instrução está encerrada. Pode ir. Passaremos agora ao início dos debates.
pelo que a palavra é concedida ao doutor promotor de justiça pelo tempo de 10 minutos. Excelentíssimo senhores e senhoras jurados, bom dia, um prazer estar com frente dos senhores hoje. Excelentíssimos juízes, bom dia. Caros colegas de acusação, bom dia, prazer estar na mão dos senhores hoje, para mais um tribunal do júri. Nobres defensores, saúdo vocês, bom dia, também é um prazer estar na companhia dos senhores para mais este tribunal do júri. Senhor Alvo, bom dia. Não posso dizer que é um prazer. Antes de atentar aos pratos graves que eu trouxeram aqui hoje, é fundamental que nós possamos fazer uma reflexão sobre a essência do tribunal, deste tribunal. Vocês que estão sentados nessas cadeiras hoje, não são meros espectadores. Vocês, nessa data, são a própria voz da justiça. O tribunal do júri é uma das mais profundas e democráticas expressões da nossa sociedade. Ele representa a capacidade de cada cidadão participar ativamente da construção da justiça. Diferente de outros tribunais, o qual a decisão é tomada por um único juiz, aqui essa responsabilidade recai sobre vocês, sobre o senso de justiça que reside em cada um de vocês. Então, não à toa que nossa Constituição Federal vai tirar da mão de um juiz togado a responsabilidade de julgar um crime contra o nosso bem jurídico mais precioso, que é a nossa vida. Então, que a gente possa, que vocês especialmente possam ter a consciência dessa importância de vocês aqui hoje. É uma grande responsabilidade, mas também um privilégio de estarem participando deste pilar da nossa democracia. E vocês podem perceber que nós da acusação não fizemos perguntas para o réu. Porque nós da acusação não temos paciência para mentirosos. O réu, senhor Álvaro, ele mentiu para os funcionários. Ele mentiu no posto de saúde. E agora vem aqui mentir nesse tribunal. Você como proprietário, ele como proprietário de uma empresa que mexia com resíduos químicos, tinha a obrigação legal e moral de cuidar do meio ambiente e, consequentemente, de todos aqueles que dele dependiam. Mas ele escolheu o caminho mais fácil. Ele escolheu o caminho do lucro fácil, do despejo legal. E a consequência disso nos traz aqui hoje a morte do São João. As provas que foram apresentadas aqui não deixaram dúvidas. Não deixaram dúvidas. Como a gente pode desmascarar os mentirosos através de provas? Olha, ele vem aqui falar que o rio já não era uma maravilha, já estava poluído. Porém, senhora, esgoto doméstico não possui metais pesados. E aqui as provas foram claras. O senhor João morreu intoxicado por metais pesados. Não foi por esgoto doméstico. Ele não morreu passando mal, ele não morreu intoxicado, como se alguém que tem uma intoxicação alimentar ou algo do tipo. Ele morreu por metais pesados. E de onde vieram esses metais pesados? As provas foram contundentes. Vieram da empresa que estava de responsabilidade do senhor Álvaro. Será que ele não tinha consciência? Ora, como eu, como engenheiro ambiental, diretor de uma empresa, não tenho consciência que minha empresa não tem uma estação de tratamento para esse descarte. E que esse descarte estava indo para o rio. Eu vou me omitir dessa informação?
Eu vou colocar nas costas dos meus funcionários, falar que a culpa foi deles? Você trocaria de lugar com o seu João? Quer se tornar real aqui hoje? Passo a palavra. Bom dia, Meritíssima. Bom dia, senhores jurados. Hoje eu estou aqui para me dirigir apenas a vocês e à justiça. A justiça pela vida de um homem que não era qualquer um. Damos aqui nome a uma morte que para a corporação significou só mais um número. João Francisco da Silva era um pai, um filho, um marido, um amigo e, acima de tudo, uma pessoa. Mas o senhor Álvaro não pensou nisso antes de transformá-lo em estatística. Foi uma escolha consciente e egoísta do réu, que visou o lucro acima de uma vida humana. Mas hoje eu peço que vocês não deixem mais uma escolha inconsequente passar. Uma escolha de um empresário que acha que pode fazer do mundo o seu próprio parquinho particular. Uma escolha que deixe bem claro que atropela um trabalhador, um pai de família, apenas pelo dinheiro. Eu peço que os senhores reflitam como também podem estar em risco, como a vida dos seus filhos também pode estar em risco, como a água da própria casa dos senhores pode estar contaminada. Um engenheiro químico que não tem responsabilidade nenhuma ou ciência de sequer os desertos da sua própria empresa, ele é um mentiroso ou um irresponsável? Espero eu que seja um mentiroso, porque se for irresponsável, mais vidas humanas podem acabar nisso. Eu espero que os senhores coloquem a mão na consciência hoje e pensem que também estão correndo risco. Os senhores já beberam água hoje? Eu me preocuparia. Passo a palavra para o Dr. Gabriel. Bom dia, excelentíssimos juízes, colegas de profissão da acusação e da defesa, senhoras e senhores jurados. Nós já ouvimos o que mais choca. Houve uma vítima fatal. Após entrar em contato com um rio contaminado, um rio que deveria ser fonte da vida e não da morte. Mas como os meus colegas da acusação trouxeram hoje fatos, provas e afirmaram, hoje estamos aqui para ir além das lamentações. Nós estamos aqui para dominar responsabilidades, que eu acho que é o que está faltando. Entender esse sistema, se é que é possível entender, que já se provou falho, que permite que situações como essa aconteçam e se repitam impunemente. O caso de hoje é uma infeliz e pequena parte de um problema muito maior. É sobre uma morte? Sim, mas também sobre como tratamos o meio ambiente. Convido vocês a uma reflexão. Estamos a poucos meses da COP30, a Conferência Climática da ONU, em que o Brasil irá sediar. Os olhos do mundo inteiro estarão voltados para nós. E eu pergunto a vocês, essa é a mensagem que iremos transmitir? Que somos um país onde diretores de empresas podem cometer crimes ambientais e seguirem com a vida? Que aqui ter vidas podem ser descartadas como resíduos industriais, porque é isso que está em jogo. A mensagem do Brasil para o mundo será que a vida da comunidade e o meio ambiente importa menos? Eu espero que não. Muito obrigado. A seguir, concedo a palavra ao defensor do réu pela defesa de 10 minutos. Bom dia novamente, senhores jurados, senhores juízes. Todos aqui querem justiça, mas justiça não é vingança, gente. Justiça exige equilíbrio, bom senso e, acima de tudo, provas. Estamos falando de um homem, Álvaro Mendonça, acusado de matar, sem que haja qualquer prova que ele tenha ordenado diretamente ou autorizado sequer sabido o descarte irregular desses descartes. As testemunhas deixaram claro. O funcionário técnico disse que o Álvaro nunca deu ordens sobre o descarte.
O técnico ambiental explicou que os laudos internos apontavam conformidade. O funcionário do posto de saúde afirma que é bastante precária a região. E também falta saneamento básico no esgoto e no esgoto a céu aberto, em vários pontos. E muitas famílias usam água do rio por necessidade. A especialista em saúde pública, confirmou que a região já tem risco extremo de doenças graves, pela ausência total de saneamento básico. Ou seja, não existe dolo nem culpa direta, nem nexo de causalidade comprovado. A acusação tenta preencher as lacunas com emoção, mas direito não se faz com disposições, direito se faz com fatos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, e que tudo indica que devem ter, a Constituição é clara. Na dúvida, absolve-se. Não se pode condenar um homem só por estar no lugar errado, confiando nas pessoas certas. Por isso peço com serenidade, absolva o seu alvo orgulhoso. Obrigado. Passa a palavra para o meu colega. Bom dia, senhores e senhoras juradas, excelentíssimos juízes, membros da promotoria. Estamos aqui por causa de uma grande tristeza, a morte do senhor João. Isso não há dúvidas. Nosso colega de acusação nos diz que, como nosso réu não sabia o que acontecia dentro da sua própria empresa. Mas todos sabemos o que acontece dentro da nossa própria casa? Muitas vezes não. A acusação diz que meu cliente cometeu um homicídio, mas ninguém viu ele indo no rio poluído. O que aconteceu foi um erro, sim, grave, mas sem intenção de causar a morte. Vale lembrar que a empresa em que ele trabalha é fiscalizada pelo governo. Se houve falhas, por que o Estado não agiu antes? Não é justo colocar a culpa em uma pessoa só. Ele não pode pagar sozinho pelo problema maior que ele. Peço que julguem com calma, com justiça e consciência. Não deixe que a dor fale mais alto que a verdade. Muito obrigada, passo a palavra. Consulto o doutor promotor de justiça se pretende replicar. Portanto, concedo a palavra à acusação para a réplica, em tempo de 5 minutos. A defesa, mais uma vez falando aqui, de forma desesperada, uma estratégia, podemos chamar de esdrúxula, tenta nos convencer que São João foi vítima de um rio já poluído. Eles querem que a gente possa entender que a tragédia da morte de São João é uma mera questão de esgoto doméstico. Mas essa, senhores e senhoras, essa é uma falácia. Uma cortina de fumaça, uma areia sobre os olhos de todos vocês que estão aqui presentes, para encobrir a verdadeira e criminosa responsabilidade do réu, Alba. A gente não está aqui para discutir a já existência de esgoto do rio. Porque, como eu disse, o senhor Alba, ele não adicionou mais poluição no rio. Não, muito pelo contrário, a população já utilizava aquele rio há tempos. Esse problema de poluição é um problema socioambiental, sim. A gente não está aqui para discutir. Ele não, como eu disse, ele não adicionou mais poluição no rio. Ele adicionou veneno. Ele tornou uma poluição que era assim tratável. Com políticas sociais, com certeza era tratável. Mas depois de ter adicionado veneno, não é mais tratável aquele rio. A morte do seu João
Não foi por bactérias de esgoto. Foi por envenenamento químico. Foi por metais pesados, despejados irresponsavelmente pela empresa do Sr. Álvaro, diretamente ligado ao réu aqui hoje. Então, senhores jurados, senhoras juradas, não confundam o problema ambiental pré-existente com o homicídio doloso causado pela conduta criminosa de um réu. E sim, o Estado pode ter errado na sua fiscalização, com certeza. Mas eu não justifico o meu erro sobre o erro de outras pessoas do Estado. Então, senhoras juradas e senhores jurados, vocês estão no número ímpar hoje. E para quê? Para que não tenha empate na decisão de vocês. Aqui hoje a gente vai poder dizer que é unânime a decisão de culpar o réu. Então pense na responsabilidade de vocês quando entrarem naquela sala que vocês forem votar. Sim, houve homicídio, sim, ele foi doloso. Sim, tem que atribuir a culpa ao réu, tem que condenar. Porque, senhoras e senhores, se a gente não condena ele hoje, mais uma vítima vai ser feita aqui nesse tribunal hoje. Mais uma vítima será feita. Que será a sociedade. Será o futuro dessa comunidade. Que foi severamente prejudicado pelas ações de um homem, diretor dessa empresa. E sim, nós temos noção dessa culpabilidade até onde ela tem que se arrastar. Eu não quero que a empresa dele feche. Afinal, é importante para a economia dessa região. Muitos amigos estão empregados e tiram o sustento da sua família da empresa do réu. A empresa do réu tem que se adaptar às normas ambientais e deixar de poluir o rio. Ponto. Mas não pode acabar nisso. O réu tem que ser culpado pelas ações dele. A gente tem que dar uma resposta para essa sociedade. A gente tem que dar uma resposta para o Estado e dizer que ele errou sim, que ele deve ser culpado. Inclusive o senhor réu está aqui hoje, o senhor Álvaro. Então, pensem bastante nisso no momento que vocês entrarem naquela sala. Passa a palavra. Escolhas inconsequentes geram reações não desejadas, senhores. O réu se auto-intitula inocente e diz não saber das consequências de seus atos. Mas hoje não estamos aqui para brincadeira, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de nenhuma criança inconsequente, não ciente dos seus próprios atos. Estamos falando de um senhor com uma patente alta em uma empresa de respeito e não nos dirigimos a uma pessoa sem estudo, muito menos com déficits intelectuais. Estamos falando de uma atitude que ganhou validação do senhor Álvaro com sua capacidade mental e física 100%. Eu gostaria de saber se o próprio senhor Álvaro beberia da sua própria água contaminada. Eu gostaria de saber se o senhor ficaria à vontade de vir aqui e beber da sua própria água que não está contaminada. Coitadinho. A saúde está precária? Não tem problema, vamos vegetar mais no rio. Os senhores acharam que nós não iríamos perceber? A morte da terceira idade não incomoda ninguém. Nós não queremos orações. Nós queremos justiça e indenizações por uma morte que foi levada por irresponsabilidade em plena consciência. A cabeça. Conceda a palavra à defesa para a tréplica, por até 5 minutos. Bom dia, Vossa Excelência, a todos presentes, caros colegas de acusação e de defesa, e principalmente aos senhores jurados, que estão sentados nessa cadeira hoje com uma voz da justiça. E por serem a voz da justiça, eu peço a vocês para inocentarem o senhor Álvaro. Por quê? A acusação veio aqui
e disse que para contrariar mentirosos exigem provas. Mas não trouxeram uma prova comprovando que ele ordenou diretamente os funcionários a descartarem no rio. Uma prova que foi ele mesmo que descartou no rio. Então, como eles podem vir aqui falar que ele é um mentiroso, falando que ele é isso, ele é aquilo, sendo que não trouxeram uma prova que comprova que foi ele mesmo que fez isso no rio? Eles não impõem dolo sobre ele, sendo que ele não tem participação nesse suposto crime que eles estão impondo aqui. Homicídio doloso é quando há intenção de matar. Ele não tem nenhuma intenção de matar. O senhor Álvaro ele confiava nas suas equipes, como aqui um funcionário disse. Agora, eles impõem dolo a um homem que confiava nas suas equipes, eles descartam a possibilidade de ter acontecido uma falha da equipe. Descartam a possibilidade de ter havido algum acidente que descartasse no rio esse dejeto. A única coisa que eles querem aqui é pôr o senhor Álvaro, que é um pai, que é um filho. Sabe o que é perder alguém? Zela pela família, pelo meio ambiente. Eles querem esse homem inocente atrás das grades. E eu peço aos senhores, como a voz da justiça, que inocentem. Encerro. Indago os senhores jurados se estão habilitados a julgar a causa ou se necessitam de mais esclarecimentos. Não havendo nada a ser esclarecido, os quesitos a serem respondidos pelos jurados são os seguintes: culpado ou inocente. Indago as partes se tem algum requerimento ou reclamação a fazer sobre os quesitos. Bom, já que não tem nenhuma indagação, proceder-se-á o julgamento, para que eu convido os jurados e a escrivã a se dirigirem à sala secreta.
Agradeço aos senhores jurados a presença e cumprimento do dever, ficando encerrada a incomunicabilidade. Convido a todos a se levantarem para a leitura da sentença. O réu Álvaro Mendonça, pela maioria dos votos, foi considerado culpado. Consulta as partes se pretendem fazer uso da palavra. Vamos recorrer. Agora, faço uso da palavra para agradecer os aqui presentes. Agradecemos a contribuição dos alimentos outrora doados. Ficamos contentes com a participação e colaboração de todos, desde os senhores juízes, senhores promotores, advogados, ao Mirinho, a nossa escrivã, aos policiais, ao réu e, claro, principalmente aos senhores jurados, familiares, amigos, colegas, professores e alunos da FATEC. Declaramos encerrado o Tribunal do Júri. E passo a palavra, claro, para a professora Aparecida. Os agradecimentos do juiz, né? Faço dele as minhas palavras, palavras dele. E eu gostaria de, nesse final, convidar a professora Marilúcia para falar um pouquinho com vocês, o coordenador e também a professora Mariane, que estão aqui, que são os colegas. A ordem de fala, fique à vontade. Não vou falar não. Meus alunos, né? Obrigada pela presença de todos. Queria parabenizar os alunos. Nós sabemos que é uma atividade, vocês que estão aqui, os que não acompanharam os preparativos, é uma atividade bem trabalhosa. E a gente faz, a gente dá os toques, um ajuda o outro, tem uma troca aí de papéis muito grandes, alguns ficam decepcionados, tem umas discussões, mas no final, sempre o resultado é muito satisfatório. E nós vamos continuar com esse projeto, né? Agradeço a professora Aparecida pelo empenho, pela ideia, pela dedicação. E os alunos sabem que a gente pega um pouco no pé, eu vou continuar pegando no pé, tá? E, claro, para os próximos eventos, para as próximas atividades, independente de ser um júri simulado ou não, que vocês levem essa experiência para a parte de comunicação e também na área de direito, e que isso seja muito, muito útil para vocês na carreira de vocês. Contem com a gente e os demais aqui também podem contar conosco. Estaremos lá e agradecemos a participação de vocês. Nós
ficamos muito orgulhosos cada vez que vocês entregam uma atividade dessa tão bonitinha. Parabéns. Mulher, por favor. Bom dia a todos. Bom, primeiro, né, parabéns. Eu acho que uma atividade como essa, preparada das queridas Aparecida e Maria Luz, com certeza é um passo a mais para que vocês possam enaltecer-se do que o Comex, né, do que o comércio exterior e muitas outras áreas possam fazer para vocês. Fiquei lisonjeada aí com algumas participações, algumas maneiras com que se pronunciaram, principalmente, e com certeza ver os outros alunos também de semestres anteriores acompanhando sempre, né? A gente sempre tem uma sucessão e isso enaltece muito mais um projeto como esse. Então, parabéns mais uma vez e que vocês possam ter a experiência de tantos outros projetos como esses, para que vocês cresçam, amadureçam e se transformem naquilo que nós esperamos, que é o melhor sempre no mercado de trabalho e na profissão que vocês escolheram. Parabéns. Bom, pessoal, primeiro, parabéns pelo evento, pela organização e também, Aparecida, muito obrigado por ter trazido esse projeto aqui para a faculdade e especificamente para o curso Comex, que é um curso novo e que a gente que inauguramos com muitas expectativas e a gente está cumprindo em relação ao aprendizado de vocês. Eu fico muito contente quando eu vejo a atuação de vocês, principalmente na oratória, que isso é fundamental para vocês no mercado de trabalho que vocês vão entrar. Tá? É óbvio que isso dá um pouco de medo, esse público assusta, né? Mas a oratória praticada, ela é uma ferramenta muito boa para vocês na atividade profissional. Né? E a desinibição, é óbvio. Né? Então, eu queria agradecer muito a presença, o comportamento de vocês foi exemplar. O que eu falo é que quando os alunos entram na faculdade, eles entram às vezes meio, não despreparados, mas acostumados com o ritmo, que alguns até do ensino médio. E você vê agora, né, o crescimento nesse projeto interdisciplinar, que às vezes as pessoas esquecem, né, que toda disciplina ela exige do aluno um olhar sobre aquilo que ele está aprendendo e aquilo que ele vai encontrar na sociedade ou que ele vai até contribuir. Então essa mudança de postura fica evidente quando vocês estão aqui, tanto no corpo de jurados, no corpo de juízes, como também no público. Então eu fico muito contente com essa atuação de vocês. E parabéns mais uma vez. Bom, gente, então agora, para finalizar, lógico, eu não poderia deixar de agradecer muito a colaboração, a professora Mariane falou uma coisa que nós buscamos desde o início, quando foi decidido fazer o júri, envolver todas as séries. E aqui, os jurados são, na maioria, alunos do segundo semestre de comércio, que já participaram de um júri, que já fizeram um júri. O segundo júri foi feito com eles, né? Eu fico muito feliz de perceber que vieram pessoas, parentes, pai, mãe, irmã, amigos, namorados. Então isso é muito bacana, porque envolve também a coletividade. E eu fiquei muito honrada aqui em receber 2 alunos de GPI. Eu os convidei, eles terminaram lá, assistiram a aula e design também, olha, muito bacana. Muito obrigada pela presença. Com relação aos promotores, advogados, juízes, eu só tenho a agradecer e dar os parabéns. O resultado, sem dúvida nenhuma, reflete ali a decisão dos jurados, é soberano, mas sem dúvida nenhuma ele está ligado ao caso, né? Que se propôs ali a ser o réu da causa. Então, as policiais, tá bom? Gente, isso não tem a ver com o brilhantismo que foi demonstrado aqui. E eu fico muito
muito orgulhosa, muito feliz quando eu vejo um aluno falando sobre a Constituição, falando sobre direito ambiental. Isso para mim é um presente. Tá? Eu comentei com vocês, o professor Paulo sabe, eu estou completando 2 anos aqui na FATEC, vou descansar, então no próximo julho eu não vou estar aqui, mas lá para frente, né? Aí nós voltamos. Aliás, eu não podia deixar de falar o que vocês viram, as professoras, os uniformes. Então, eu vou precisar descansar um pouquinho, mas eu quero pedir a vocês, do primeiro semestre, auxiliem o próximo grupo, assim como o segundo semestre está aqui nos ajudando. Infelizmente, o terceiro semestre eles não puderam estar porque eles estão virtual, né? E olha, vou contar uma coisa para vocês. Para nós foi assim um espetáculo o Tribunal do Júri, porque ele é teatral mesmo. Mas para eles e para as testemunhas que estão aqui, que falaram, eles estão fazendo prova, gente. Isso é avaliação para eles. Então, parabéns. Muito obrigada por tudo que vocês nos entregaram aqui. Tá? Agradeço de coração a presença de cada um de vocês, a presença da professora Mariluz, que tanto nos auxiliou, da professora Mariane e do coordenador. Tá? Melinho, não vou citar o nome de todos, mas estão todos de parabéns, viu? Muito obrigada, gente.